Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar aqui louvando e bendizendo o Teu nome. Por isso te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. E às vezes nos sentimos completamente impotentes, ó Senhor Deus, quando nos deparamos com textos assim como esse, e como muitos outros nas Sagradas Escrituras, que mostram, Senhor, a imensidade da graça de Deus, o amor de Deus para conosco. E às vezes não conseguimos, com palavras, Senhor Deus, transmitir tudo aquilo que a Tua palavra quer dizer. Mas nesse momento agora, Senhor, nós contamos com o Teu Espírito Santo, na transmissão dessa palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela. O Senhor esteja nos dando graça de entendermos, ó Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar à Sua igreja, Senhor Deus. E que possamos ter isso como lição em nossas vidas. E a partir daí, Senhor Deus, andarmos conforme, Senhor Deus, as Sagradas Escrituras, conforme os Teus mandamentos, Pai. E buscarmos, ó Senhor Deus, desesperadamente, Senhor, agirmos assim, sermos assim, pela graça de Deus. Fica conosco, Senhor Deus. Fala, Senhor, no nosso coração, nos instrui, nos edifica, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, continuando a exposição do domingo passado, Lucas capítulo 15, agora dos versos 25 a 32. A chamada parábola do filho pródigo. E esse texto da Sociedade Bíblica do Brasil, os textos da Sociedade Bíblica do Brasil, os títulos, eles nem sempre são precisos. Né? E eu aqui, nesse capítulo, como o da ovelha perdida, da dracma perdida, eu acho que eles não são tão precisos assim, a gente vai entender por quê. Mesmo porque a parábola não termina com o filho pródigo, ela continua. E apesar de estar falando daqueles que estavam perdidos, o foco aqui não é esse principal. O foco principal é a graça. É a graça de Deus ao buscar os perdidos. Então vou fazer a leitura do verso 25 em diante, que é a segunda parte dessa parábola. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós falamos anteriormente, na primeira exposição. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos era a motivação da parábola. O que motivou a parábola? O que motivou essa parábola foi a murmuração dos fariseus de não entenderem a extensão da graça de Deus. E a gente vê isso logo nos primeiros versos do capítulo 15, que vai introduzir essas parábolas subsequentes. Quando diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A visão que esses homens tinham do Evangelho, apesar de serem doutores da lei, como nós falamos anteriormente, era completamente oposta à de Cristo, o Senhor do Evangelho, da graça de Deus. E a pessoa de Cristo é o próprio Evangelho. A parábola aqui descreve com vigorosa simplicidade, assim como é Deus tão bondoso, tão cheio de misericórdia, tão superabundante de amor, que se alegra com um filho perdido que volta,
e organiza uma festa. E aí, dessa forma, temos o conteúdo dessa primeira metade, dessa parábola, de duas partes. A primeira, voltando a repetir isso, a descrição do filho mais novo, e agora o protesto do filho mais velho nessa segunda parte. Sendo que nessa divisão de duas partes, como nós vimos, a ênfase está nos versos 24 e 32, no arrependimento do pecador que estava perdido, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Verso 32, devemos nos regozijar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa segunda parte da parábola, que começa no verso 25, ela se endereça a homens que parecem com um irmão mais velho, ou seja, que se escandalizam com o evangelho. E esses devem ser atingidos em sua consciência. A eles, Jesus diz, segundo Joaquim Jeremias, um comentarista, parafraseando o entendimento dessa parábola, diz assim: tão grande é o amor de Deus aos filhos perdidos, e vocês ficam aí sem participar da alegria, sem amor, sem gratidão, e com um sentimento de auto-justificados. Sejam também vocês misericordiosos, não sejam assim sem amor. Os mortos espiritualmente ressuscitam, os 3 malhados serão encontrados, vocês não se alegram? A parábola aqui do filho pródigo, como ela é descrita, não é propriamente um anúncio das boas novas aos pobres, mas era a justificação perante os seus críticos da graça de Deus. E murmuravam os fariseus e os escribas. Os ouvintes de Jesus estavam na situação do filho mais velho, que deveria decidir se segue o pedido do pai e se alegra com ele ou não. Jesus ainda não se volta contra eles, perceba aqui, porque essa parábola está sendo endereçada a esses. Demonstra paciência e esperança e quer ajudar a esses que a Escritura classifica como fariseus e escribas a superar o escândalo da cruz, o escândalo do Evangelho. Ao fazê-los reconhecer que a sua autojustificação e a falta de amor os separam de Deus e chegarem à grande alegria de que o Evangelho é portador. A justificação da Boa Nova, então, torna-se, no caso aqui, uma censura e um apelo ao coração desses críticos. E nessa parábola, Jesus quer mostrar o ser e o querer de Deus em ação de amor para com o pecador que se dispõe à conversão, que se arrepende, porque Ele é o Rei da compaixão. Ele é a fonte inesgotável de graça e perdão, demonstrada aqui na vida do pecador que se arrepende. Nós vimos que a primeira parte da parábola ela tem uma estrutura e ela é escrita de forma poética, onde os versos estão em paralelo. Nós vimos na parte da primeira parte, o verso 12 falando de um filho que é perdido, o verso 24, no final da parábola, o seu oposto, um filho que é achado. No verso 13, bens gastos com uma vida cara. No verso 23, o oposto, bens gastos na alegre celebração do arrependimento do pecador. No verso 14, aí nós vemos tudo sendo perdido, os seus bens. No verso 22, nós vemos a restauração, a isso tudo sendo ganho. Ele é restaurado à filiação. No verso 15, o grande pecado, estar entre porcos. No verso 21, o grande arrependimento. No verso 16, a total rejeição. No verso 20, a aceitação total. No verso 17 e 18, nós temos a centralidade da parábola aí. A mudança de mente e o arrependimento inicial. O ponto focal da parábola é o arrependimento. E aí, na segunda estrutura, ela vai seguir a mesma ordem. Essa segunda parte da parábola, ela é culturalmente, estilisticamente, uma repetição da primeira. A natureza essencial de cada uma das duas é a mesma. A reação do pai com cada um dos filhos é essencialmente idêntica. O filho mais velho aparece em cena nos campos, ele está fora de casa. O seu caminho para a sala do banquete é apresentado passo a passo como paralelo da estrada palmilhada pelo filho pródigo ao retorno do seu lar.
Este caminho é iluminado pela estrutura da parábola literária, que é exposta da seguinte forma nos versos 25 a 32. Na mesma estrutura opositiva, né? No verso 25, o filho vem e se aproxima. Os versos 30 e 32, que seriam o contraponto da parábola, fica em suspense, está em aberto. O verso 27 fala sobre o irmão ileso e uma festa. O verso 32 fala desse mesmo irmão ileso e uma festa, recuperado, né, ileso. No verso 28, o pai vem reconciliar. No verso 31, o pai também tenta reconciliar. No verso 29, nós temos uma queixa. A primeira queixa. No verso 30, nós temos a segunda queixa. O ponto focal da segunda parte é a queixa do irmão mais velho. Perceba aí o que o texto da Escritura está nos mostrando. O ponto focal da primeira palavra é o arrependimento. O ponto focal da segunda parte é a queixa. E perceba o que ocorre na segunda parte é semelhante ao ocorrido, esse processo de encontro e distanciamento do pai. E nós vamos observar alguns elementos aqui estruturais dessa segunda parte, extremamente importantes para o entendimento final dessa parábola. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção se encontra no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O filho está distante da casa e agora ele retorna. Semelhante ao filho pródigo. Ele não entra nem participa da festa. Como nós vimos aqui na estrutura literária da palavra, nós não temos um desfecho, o final fica aberto, não tem uma conclusão diferente da primeira parte da parábola. Porque se nós seguirmos a estrutura literária da parábola de forma positiva, o filho mais velho ele deveria entrar em casa e participar da festa, alegrando-se juntamente com todos, se reconciliando com seu irmão e com seu pai. Esse seria o desfecho final. Uma outra coisa interessante, no verso 28, o pai sai atrás do irmão mais velho, tentando reconciliá-lo com ele, da mesma forma que ele vai atrás do filho mais novo. A mesma reconciliação que foi oferecida ao filho perdido está sendo oferecida ao filho mais velho. E eu gostaria de me deter mais nessas nuances que o texto nos mostra. A Escritura diz que o filho mais velho estivera no campo. O que nós estamos vendo aqui, filho que tem um relacionamento normal com o pai, ele não estaria desconfiado do que estava acontecendo e se negaria a participar de uma festa. Por quê? Porque a alegria do pai deveria ser a alegria dele também. No verso 26, nós temos ali, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Essa expressão aqui, perguntar, no original, ela está no imperfeito do verbo grego, que dá a ideia de que ele fez muitas perguntas, ele estava desconfiado. Ele chama um dos criados e pergunta muitas vezes o que está acontecendo, o que está acontecendo, e ele fica sabendo da história pelo criado da casa. Ele não entra na casa. O verso 28 diz que ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho reflete sobre o que acontecia e estava acontecendo ali e decide não entrar. Muito semelhante com a situação do filho perdido, que reflete sobre a sua situação e quer voltar para casa. O costume antigo ali exigia a presença do irmão mais velho como o anfitrião principal da festa. Ele deveria ficar à porta saudando os convidados descalços, dizendo assim: eu sou o servo de vocês. Ao entrar na casa, o filho mais velho demonstraria honra a seu irmão e que ele estaria unido à família. Esperava-se que ele se congratulasse publicamente com o irmão, demonstrando dignidade especial ao irmão como hóspede de honra de seu pai. Se ele não concordasse com a atitude do pai após a recepção, deveria se queixar e mostrar suas razões a seu pai em particular. Mas o filho mais velho, com a sua atitude de discutir com seu pai em frente aos seus convidados, humilha publicamente esse homem.
Quando nós olhamos para os costumes antigos, os costumes do Oriente, e a elevada consideração à autoridade paterna, faz com que esses atos do irmão mais velho sejam extremamente insultuosos, como fez o filho mais novo ao pedir a sua herança e ir embora. É um insulto nessas culturas recusar-se a participar de um banquete cujo hospedeiro é o pai. E assim ele traz à tona, diante de todos, uma discórdia familiar. Conta-se na literatura árabe a história de um filho insultando seu pai em um banquete. E eu quero reproduzir isso aqui. Diz assim, é uma história pequena. Um homem, um rei, descobre que suas terras seriam inundadas por uma represa muito antes de seu anúncio geral. E ele elabora um plano sórdido para vendê-las, sabendo que um anúncio geral destruiria o valor de toda a propriedade. Ele dá uma festa, como um dos principais homens da cidade, e faz com que seu filho o insulte na frente de todos. Quando a situação acontece, o rei diz que precisaria matar seu filho por causa disso. Os convidados insistiram que o filho não fosse morto. Então, por isso, o rei disse que não poderia mais ficar na cidade em que foi publicamente insultado por seu filho, vendendo sua propriedade e comunicando, tempos depois, a situação da represa. Essa era a situação do filho mais velho. O filho mais velho insultou seu pai publicamente, da mesma forma que o irmão mais novo fez ao sair da casa naquelas condições. A ira e a recusa do filho mais velho tornam-se insultos profundos, públicos contra o pai, que se depara com essa situação. E o que se espera de um pai dentro dessa cultura? O verso 28 diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Não era o pai que precisava sair, mas o filho que deveria entrar. E mais uma vez aqui o pai se humilha para que haja reconciliação. O pai deveria ter punido esse homem pelo insulto cometido, pela insolência, pelo desrespeito, pelo desprezo público. O filho mais velho deveria contar com a ira do pai, mas o que acontece? Ele procura reconciliá-lo. O pai age mais uma vez como conciliador. Ele sai na direção do seu filho, e o que se espera é a reconciliação, o que não acontece, porque a parábola fica em suspenso. Na primeira metade da parábola, o pai sai de casa correndo na direção do filho, para que todos vissem a reconciliação e pudessem aceitar o jovem naquela comunidade. Agora ele sai em direção ao filho mais velho, para que haja reconciliação entre eles, entre os membros da família. Mas o verso 29 e 30 vão mostrar, ou vão caracterizar o comportamento e relacionamento desse filho mais velho com seu pai. As palavras do filho mais velho são reveladoras do seu relacionamento com ele. Perceba o que ele diz aqui. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, com essa expressão estava dizendo que os amigos dele não eram amigos do pai. Faltava comunhão aí. O filho mais velho se dirige ao pai sem usar nenhum título. Se nós olharmos a primeira parte, vamos ver, quando o filho mais novo pensa em voltar para casa, ele diz: pai, pequei contra o céu diante de ti. Pai, me trata como um dos teus empregados. Pai, aqui em momento algum o filho mais velho se dirige ao seu pai por essas expressões. A súbita ausência desse título, dessa expressão, mostra a falta de comunhão e proximidade. O filho mais velho, com isso, demonstra um espírito de escravo e não de filho.
A palavra aqui, quando ele diz aqui, há tanto tempo te sirvo, do Léo, que significa servir como escravo. Certo comentarista judeu, comentando sobre essa realidade, ele diz que o fracasso do filho mais velho estava em oferecer ao seu pai a estima de um filho. Ele vivia na casa do pai com o espírito de escravo e não com a familiaridade de um filho. E dessa forma, toda a sua percepção do seu relacionamento com ele estava completamente deturpada. Veja o que ele diz: nem sequer me deste um cabrito. Perceba aí que o relacionamento desse filho com o pai estava na base de obras, de méritos seus. É como se ele estivesse dizendo: eu trabalhei para você, agora eu quero receber o meu pagamento. E ele diz também que jamais transgrediu uma ordem tua. O filho mais velho faz essa afirmação, entretanto ele insulta o pai diante de todos. É um filho rebelde, uma obediência superficial que ele apresentava como jovem rico, que disse ao Senhor: tudo isso é observado. E o Senhor Jesus disse para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele saiu frustrado. Era uma obediência superficial. Nunca havia desobedecido externamente, dizia ele, mas seu coração se mostrava distante, rebelde ao seu pai. Said, um comentarista, ele diz assim, comentando Lucas, ele tece as seguintes considerações: a diferença entre ele e seu irmão mais novo era que o mais novo estaria distanciado e rebelde enquanto estava ausente da casa, mas o filho mais velho estava distanciado e rebelde em seu coração enquanto estava na casa. O distanciamento e a rebeldia do filho mais jovem tornaram-se evidentes pelo fato de ele ter se rendido às suas paixões e pelo seu pedido de abandonar a casa do pai. O distanciamento e rebeldia do filho mais velho tornaram-se evidentes em sua ira e em recusa de entrar na casa. Mas ainda no termo das queixas, no verso 20, ele diz assim: vindo porém de teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. É interessante que às vezes nós não percebemos, as palavras são reveladoras. Eu fiz um curso na faculdade sobre análise do discurso e um dos trabalhos era você analisar a linguagem jornalística, que supostamente é neutra, mas não existe linguagem neutra, não existe. E a reportagem que eu, por exemplo, o trabalho que eu fiz foi daquilo que aconteceu, acho que foi na China, se eu não me engano, alguns anos atrás, em que um jovem estava na frente de um canhão e aquele canhão se desviava, e a maneira como o repórter descrevia aquela situação, os adjetivos que ele usava, os substantivos nomeando determinada situação, mostravam qual era o viés que estava por trás daquilo ali. Provavelmente, ele deveria usar uma linguagem neutra, porque é um regime comunista, mas mesmo com essa suposta linguagem neutra, ele mostrava, na sua descrição dos fatos, qual era a sua ideologia, o que ele pensava de tudo aquilo, sem citar A e B. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o nosso discurso, a nossa fala, demonstra coisas que nós não percebemos às vezes. Na fala desse jovem, nós estamos vendo aqui a maneira como ele se relacionava com o seu pai, a maneira como ele via, ou seja, a maneira como os fariseus, os escribas e fariseus olhavam e viam e entendiam o evangelho. Perceba aqui no verso 30, a sua queixa: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Mais uma vez, o filho mais velho acusa o pai de favoritismo e injustiça. E lembra dos pecados do filho arrependido. É como se ele estivesse vendo: o Senhor ama mais esse filho rebelde do que a mim. Pois para ele você deu um novilho cevado, para mim
nem um cabrito. E com essa expressão, o filho mais velho está dizendo que todos os favores imerecidos dados pelo pai não tiveram nenhum valor para ele. Veja o que ele diz: esse teu filho, com essas palavras, ele se exclui da família. E é interessante, né? Porque às vezes a gente faz isso em casa, né? Quando nossos filhos fazem alguma coisa errada e tal, ó, pega o teu filho lá e dá um jeito. É como se não fosse meu. É mais ou menos assim, quando a gente fala isso. Ó, você tá vendo? Isso é culpa sua, então resolve. Com essa expressão, esse teu filho, ele está se excluindo dessa família. E nós estamos vendo aqui uma diferenciação muito clara entre os amigos que ele fala no verso 29 com os amigos do pai. É como se esse jovem não fosse seu irmão. É como se esse homem que volta agora para casa arrependido e todo quebrado fosse uma pessoa qualquer. Sua percepção das coisas tornava-se deturpada porque era a percepção de um escravo, não de um filho. Por isso também o seu conceito de alegria era completamente distorcido, pois uma refeição com amigos é motivo de maior alegria do que a volta de um irmão que estava perdido e retorna ao lar. Mas com essas palavras também, aquele jovem ou aquele irmão mais velho ataca o seu irmão mais novo, não demonstrando compaixão. Ele diz: desperdiçou os teus bens com meretriz. O irmão mais velho acusa o mais novo diante do pai, depois do seu retorno, ou seja, depois do seu arrependimento. E a pior coisa que alguém pode fazer é acusar e levantar pecados de pessoas quando essas já se arrependeram e sofrem por causa desses pecados. Porque a maior dor numa pessoa que se arrepende do pecado não são as consequências. É o sentimento de você saber que você pecou diante de Deus. Isso dói na alma. E quando nós somos lembrados disso, quando já nos arrependemos do pecado, isso é o maior mal que pode existir, principalmente no meio do povo de Deus. Não há coisa mais cruel da parte de alguém do que isso. Uma acusação depois de um verdadeiro arrependimento. Sabe o que a Escritura fala sobre isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 e 7 e 11. Quando aquele jovem que possuiu a mulher de seu pai, a igreja se calou, ele estava em pecado. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: olha, esse tipo de comportamento até no meio dos ímpios, eles acham isso vergonhoso, e vocês abraçaram esse tipo de coisa, vocês fizeram vista grossa. E o que eles deveriam fazer com um pecador impenitente, um pecador que não se arrepende? No caso ali, excluí-lo da comunhão da igreja. E foi isso que eles fizeram. E depois de um certo tempo, quando a segunda carta foi escrita, não sei quanto tempo, não sei precisar, o tempo da primeira, da segunda carta, não que seja desconhecido, aquele jovem agora se arrependeu do seu pecado. Ele viu o que tinha feito, o Senhor tocou no seu coração, aquela exclusão, aquela expulsão do corpo de Cristo serviu para balançar as suas estruturas, e ele agora reconhece o pecado e retorna à igreja. E o que a igreja faz?
A igreja não quer receber. A igreja não quer receber. É como se alguém tivesse pecado no nosso meio, essa disciplina fosse pública, essa pessoa se arrepende do seu pecado, é restaurada a comunhão da igreja, e nós a excluímos. Nós não abraçamos esse irmão. Nós não dizemos para ele, não necessariamente, literalmente, mas com as nossas ações, aquilo que ficou para trás está sepultado. Veja o que 2 Coríntios capítulo 2, versos 5, 7 e 11 vão dizer. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Percebam aqui, excessiva tristeza. É o que nós estamos vendo aqui, a impiedade daquele irmão mais velho, porque depois que voltar, aquele irmão que veio quebrado, humilhado, desfalecido, por ter reconhecido o seu pecado, está humilhado diante de Deus, diante dos homens, aquele irmão mais velho não perdoa, mas joga na cara dele o que ele fez. E sabe quem faz isso? Paulo vai dizer mais adiante na sua carta que eles deveriam perdoar e receber. Porque ele diz assim, porque não ignoramos os desígnios de Satanás. Porque Satanás é aquele que acusa os crentes, ou acusava, diante de Deus. Parece que na economia divina, Satanás estava sempre presente, ou poderia ter acesso à presença de Deus, como nós vemos no caso de Jó. Mas quando Cristo sobe às alturas, e Apocalipse 12 vai dizer isso, Satanás não encontra mais lugar de acusação. E aí ele desce à terra desesperado. É o que vai dizer Apocalipse capítulo 12. Como é que ele vai acusar os santos diante de Deus, se Cristo, que é o Cordeiro, morto em favor dos nossos pecados, que pagou a nossa dívida, está ali presente? Ele vai acusar de quê? Como se pode acusar alguém de um crime se foi comprovado que esse crime não foi ele que cometeu? Ou como se pode imputar uma culpa a alguém que já pagou por essa culpa? Veja o que Apocalipse capítulo 12, verso 10 vai dizer. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Qual é a intenção de qualquer acusação? É incitar a ira, é incitar o ódio, é incitar a revolta daquele que tem poder de trazer essa revolta, essa ira e esse juízo. É por isso que lá em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, acho que é o verso 34, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo que os justifica. Quem os condenará? É Deus. Quem julgou e justificou aqueles que estão entre Jesus. Mas é isso que esse irmão faz. Ele assume o papel do diabo. E todas as vezes que nós agimos assim, estamos assumindo o papel de Satanás. É simples assim. E é sério assim. Porque nós devemos expressar a graça e a misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos.
Nós devemos expressar essa graça e demonstrar a imagem de Deus em nós. E o que nós estamos vendo aqui, que esse irmão, esse homem que está distante, mas está presente, mas está distante na comunhão com o Pai, é assim que ele age. Perceba a sua acusação: desperdiçou os teus bens. Literalmente seria desperdiçou o teu sustento. É como se ele estivesse dizendo: ele não ama, pois se o amasse teria conservado o seu quinhão para cuidar de você na velhice. Porque era assim que funcionava naquele tempo. E ele o acusa mais, desperdiçou com meretrizes. E por mais que a palavra lá, quando ele diz que viveu uma vida dissoluta, não necessariamente aponta para isso. Não há uma referência objetiva a esse tipo de comportamento pelo filho mais novo. Pode ser que ele tenha desperdiçado sim os bens com meretrizes, mas isso não é certo. Mas aquele irmão mais velho o acusa. Segundo o Kenneth Bailey, ele diz assim: não podemos ter certeza se ele gastou os bens com meretrizes, pois foi uma acusação temerária. E a partir daí o pai vai conciliar o filho, depois que o ofende publicamente, demonstra amor após ofensa, como foi com o outro filho. É um pai que não faz acepção de pessoas. E aí no verso 31, nós temos assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Nós vamos ver aqui a atitude do pai. O pai, diante de tudo, deveria agir duramente, mas o trata com compaixão e amor, como vemos em suas palavras. A oferta pública de amor deveria produzir humilhação e arrependimento naquele jovem, mas sua resposta foi uma resposta dura, uma expressão de arrogância. A atitude do pai apresenta aspectos interessantes. No verso 32 é um apelo para o filho se regozijar com o seu irmão. A alegria do pai deveria ser a alegria dele também. O verso 31 também nos mostra que os seus direitos estavam garantidos, ele não perdeu nada com isso. A volta do irmão não alterava os seus direitos, que ele já possuía. O filho mais velho recebia 2/3 da herança. Esses 2/3 eram dele. Ele não podia vender suas posses, usufruir dela, como fez seu irmão, mas ele estava dizendo que queria utilizar a sua parte como quisesse, e assim desejava também a morte do pai. E há uma diferença entre esses dois irmãos. O filho mais novo era um pecador honrado, foi sincero com seu pai, disse tudo que estava em seu coração. O filho mais velho era um santo hipócrita, escondia seus sentimentos em seu coração, permanece na casa todo o tempo, mas está odiando seu pai. Nega ter qualquer relacionamento com seu irmão e, consequentemente, com seu pai, ao dizer: esse teu filho, ele se exclui da família. O pai aponta para que a categoria do servo é inadequada para o seu relacionamento, quando ele diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Porque o filho não está na condição de ser pago como um servo, um trabalhador. O filho mais velho deveria entender essa condição devido à oferta de amor do pai ao sair de casa para conciliá-lo. O discurso do pai apresenta um clamor para que o filho atenda à graça manifestada na vida dele. E aí eu me lembro desses dois textos de Isaías: ó, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A chamada do Evangelho, essa proclamação, ela é geral, e ele deveria responder a essa proclamação também. Mas ele despreza a graça de Deus. E eu me lembro de Provérbios capítulo 1, verso 24, mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, em vindo terror, vosso terror eu zombarei.
Ele desprezou a graça de Deus. E desprezar a graça de Deus nas nossas vidas e na vida de outros é desprezar o próprio Deus. E no verso 32, ele lembra aquele irmão mais velho, que aquele jovem era seu irmão. É um apelo também apaixonado que foi feito ao filho mais velho. Quando ele diz, meu filho, a ideia de meu menino, é uma expressão de carinho. E nós temos aqui dois tipos básicos de homens, com esses dois homens que são apresentados, o filho mais novo e o filho mais velho. Um ilegal sem lei e outro ilegal com a lei. Ambos eram rebeldes, ambos partem o coração do pai, ambos acabam em um país distante, um fisicamente e o outro intimamente. E o arrependimento aqui equivale ao fato de ele ter sido achado. O pai vai ao encontro de ambos os filhos. Um filho entende e aceita a condição de achado, o outro não aceita e permanece perdido. Eles diferem em reação ao amor inesperado do pai. Eu gostaria de concluir essa nossa exposição da seguinte forma. Os fariseus estavam ouvindo a narração da parábola e eles são levados a se verem na figura do filho mais velho e fazer um julgamento. Sou eu esse homem? A base e o conteúdo desses julgamentos são encontrados em um escopo teológico, contém pelo menos 5 temas primários aqui nessa parábola. O primeiro é o pecado. A parábola retrata 2 tipos básicos de homem e ilustra a natureza do pecado e os seus resultados. Ambos eram rebeldes, ambos estavam distantes do Pai. O outro tema que nós vemos aqui, extremamente importante, é o arrependimento. E 2 tipos são mostrados. Um é o arrependimento de um homem que pensa que pode salvar a si mesmo, que aponta para os fariseus. O outro é o arrependimento do homem que sabe que não pode salvar a si mesmo. E o arrependimento é entendido como aceitação da graça e confissão de indignidade. O que isso ele não fez, mas demonstra a sua indignidade pela sua reação. O terceiro tema que nós vemos aqui é a graça. A parábola ilustra a natureza do amor de Deus oferecido gratuitamente, fala a respeito do seu preço. É um amor que procura e sofre a fim de salvar. O outro tema, nós temos aqui a alegria. A alegria experimentada em encontrar e comemorar comunitariamente a restauração do perdido. E o último tema que nós vemos aqui é a filiação. Um filho é restaurado da morte e da servidão do pecado. Um segundo filho insiste em permanecer como servo e escravo. O que a parábola está querendo nos mostrar, dentre muitas coisas que nós já falamos? Ela quer nos mostrar que o nosso Senhor, juntamente com todos os céus, se alegra com a salvação do perdido. Lucas capítulo 15, 7, da ovelha perdida, ele diz assim: assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, de 99 justos que não necessitam de arrependimento. No verso 10, da dracma perdida, eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Que nós devemos nos alegrar com aqueles irmãos que caíram e se arrependeram e se levantaram e agora estão restituídos na graça de Deus. Não interessa o que eles fizeram no passado, agora eles foram renovados e dessa forma nós devemos vê-los. Esse é o propósito de Cristo ter vindo: buscar e salvar aquele que se perdeu. Não há homem que não necessite do médico das nossas almas, que é Cristo.
Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, diz assim: os sãos não precisam de médicos, os doentes não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Quando nós entendemos como crentes, o arrependimento é algo constante em nossa vida. Não é algo pontual. Eu me arrependi lá na minha confissão, no dia que eu me encontrei com Cristo me encontrou. E aí se arrependeu e não precisa se arrepender mais de nada. A vida do crente é um constante arrependimento. A realidade presente da parábola é algo que vivemos constantemente, pois temos a tendência de que precisamos fazer algo para que Deus nos aceite. E essa era a maneira como o filho mais velho se relacionava com seu pai. Precisa pagar alguma coisa por causa do pecado. Nos sentimos em débito com o Salvador, mas não existe isso. Isso é demonstrado claramente na vida do filho mais novo. Nós não precisamos fazer nada, apenas reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça, da suficiência em Cristo para o perdão dos nossos pecados e confessá-los verdadeiramente diante de Deus. Porque mesmo nessa situação, é Cristo que nos torna aceitáveis diante de Deus. Não é a nossa confissão, mas é Cristo. Eu preciso apenas reconhecer o meu estado de miséria e buscar nele a salvação necessária, crendo nos méritos dele em perdoar os meus pecados e me fazer contrito por causa desse pecado. Por outro lado, devemos saber que muitas vezes vamos nos deparar com aqueles que se auto-justificam, condenando os pobres e quebrantados pelos seus pecados. E é muito interessante uma das falas do profeta Isaías, que fala da missão do Senhor Jesus neste mundo, antes da sua segunda e última vinda. Ele diz que ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele não veio quebrar aquilo que já estava torcido. Ele não veio destruir aquilo que estava em escombros. Mas ele veio edificar. Ele veio construir. Nós somos assim, né? Nós queremos bater e bater aqueles que são mais fracos do que nós. Como a gente tem prazer nisso. Quando a gente é criança, adolescente, a gente tem prazer nisso, né? A gente demonstra isso. Quando a gente fica velho, a gente demonstra isso pela nossa impiedade, pela nossa falta de perdão, pela nossa língua ácida, em não perdoar, em não esquecer os pecados que eles se arrependem. Mas quando nós agimos assim, nós estamos nos alinhando ao diabo. É simples assim. Porque ele é o nosso acusador. É ele quem diz muitas vezes na sua cabeça: ah, você fez isso? Você não foi perdoado por Deus, não? Não foi, que isso? Não tem perdão para você, não. É ele quem diz isso. Eu acho que todos nós já escutamos essa voz. Porque fizemos alguma coisa que aos olhos dos homens e até aos olhos de Deus é indigno. Não tenho nem expressão para dizer. E é mesmo. Mas Deus tem prazer de perdoar o pecador que se arrepende. Muitos companheiros de Cristo foram homens que foram ladrões, como Zaqueu, um homem rico, mas era um ladrão. Como Mateus, o publicano, também um ladrão, um homem desonesto.
como Maria Madalena, uma prostituta, como aquela mulher prostituta, que o Senhor diz para ela: vai, não peques mais, eles não te condenaram, nem menos eu. Porque foram homens e mulheres que foram cansados pela graça de Deus. O seu passado não interessa. Não interessa o que ele fez no passado. Não interessa o que ele foi no passado. O que interessa é o que Cristo fez hoje, está fazendo na vida dele. O texto de Isaías que eu citei é um texto que quer dizer que o Senhor tomará sobre si todo o mal e retribuirá somente com graça. E Ele faz isso por amor àqueles que são seus. É pura graça e misericórdia que nos assiste em nossas fraquezas. É tudo dele, por meio dele, para ele. E na minha concepção, essa parábola deveria chamar Pai cheio de graça ou Pai de misericórdias. Porque nas duas partes, o único personagem que está presente é o Pai. E quando às vezes esse título da Sociedade Bíblica do Brasil, que muitas vezes nos ajuda, ele também nos atrapalha, porque faz com que os nossos olhos foquem não no principal, que é a graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo, em buscar o pecador que se arrepende, em buscar no pecador o arrependimento. Ele é o principal personagem da história, não o filho pródigo. Essa narrativa do Pai de misericórdias, ela se mostra clara na pessoa e na obra de Cristo que está sendo representada aqui. Essa parábola dos dois filhos. Em algumas Bíblias, parábola dos dois filhos é mais fiel ao texto. Mas o centro da parábola não são os filhos. O centro da parábola é o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos pedir ao Senhor Deus, esteja nos dando graça para agirmos, ó Pai, da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo agiu, com compaixão, com misericórdia, buscando, Senhor, o arrependimento do pecador e se regozijando, Senhor, na vida dele quando ele se arrepende. Senhor, nós estamos vendo aqui o nosso retrato de pecadores que somos, tanto na perspectiva do filho mais novo, quanto na perspectiva do filho mais velho. Muitas vezes assumimos essas duas personalidades, porque nos esquecemos da graça e da misericórdia de Deus, e esquecemos que no nosso relacionamento com Ele nós somos filhos amados. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos faz parecer com Cristo. Essa é uma promessa que está nas Escrituras. Às vezes eu percebo como isso é difícil na minha vida, mas apesar disso, Deus está trabalhando por nós, Ele está moldando, Senhor Deus, as nossas vidas segundo aquele que é a imagem do Deus invisível. E como nós necessitamos, temos necessidade, Senhor Deus, de ter a plenitude, Senhor, do Teu Espírito, do Teu Filho em nós. Ó Senhor, nós sabemos que a nossa salvação é somente pela graça de Deus. Que o Senhor esteja derramando copiosamente essa graça, para que possamos ser nesse mundo uma imagem nítida do Teu Filho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.
Amém.